E nós estamos falando nesses dias sobre edificação. É mais do que uma mensagem, é mais do que uma pregação, são fundamentos de uma vida para quem quer caminhar de acordo com o desenho divino. E muitas vezes isso vai exigir parar o que você está fazendo, para se adequar ao que o Senhor quer que você faça. E eu gostaria de orar nessa manhã para que você pudesse estar com a guarda baixa, para que você abrisse de fato o seu coração. A maior dificuldade que eu tenho são com os pastores que me ouvem falar, balançam a cabeça, tipo assim, o que você está falando eu já sei. Quando você pensa que você já sabe, é sinal que você não entendeu nada. Porque uma das características de se receber algo no Espírito é reconhecer que nós precisamos aprender. Quando você acha que você já sabe, você não tem espaço para aprender. Você não tem espaço para ser ensinado nas coisas mais simples. As minhas lições, as maiores lições minhas com o apóstolo L, não teve a ver com instrução teórica, não teve a ver com estudo teológico, teve a ver com observação e prática da vida. Que esse é o discipulado de Jesus: vem e segue-me. Agora só pode seguir, observar para aprender quem tem um coração humilde. Quem acha que sabe o que está fazendo, nunca vai entender o que é uma paternidade. Esses dias chegou a habilitação do meu filho, e ele, feliz da vida, chegou. A gente viajou essa semana, chegamos de madrugada, e quando ele acordou, a habilitação em casa, ele falou assim: agora você fica, calma lá, antes de você sair sozinho com o carro, eu quero sair com você. Uma coisa é você ter feito a prova, outra coisa é se meter no trânsito, né? E é mais ou menos isso que nós precisamos entender. Não basta você ter teoria ou você ter compreensão das Escrituras sem que você tenha vivência prática de como isso se aplica na vida. A realidade do novo pacto, ela transformou minha vida, porque ela veio num momento onde eu precisei utilizar na prática para sobreviver, senão não estava de pé. Por isso se tornou tão forte em mim, porque foi uma revelação que me sustentou. Não foi uma revelação que eu anotei porque eu achei bonito para pregar, foi a verdade que me sustentou e me sustenta. Enquanto isso não se tornar uma verdade que te sustenta, você é um papagaio, é um reprodutor de algo que você ouviu. Só se torna vida quando se tornar a verdade que te sustenta, pela qual você vive, o fundamento aonde você está com a tua vida colocada. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, porque desejamos mais de Ti. E num momento muito importante para nós, para esse grupo de pessoas, Senhor, porque nós vamos estar tratando nessa manhã sobre fundamento. E quantos de nós, ao longo da vida, viemos edificando tantas coisas no fundamento errado, e ao se deparar com essa realidade nessa manhã, muitos de nós vão compreender que é necessário desconstruir muitas coisas, arrancar o que tinha sido colocado, para que possa ser estabelecido o único fundamento sobre o qual o Senhor edifica. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor possa preparar nos nossos corações e nesse lugar um ambiente favorável. Leva cativo todo espírito ao Teu senhorio, e que uma atmosfera de humildade possa, Pai amado, permear os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 11:3. Lembrando que todas as mensagens que eu estou fazendo no modo edificar, eu tenho transformado, diagramado no texto. O Léo tem me ajudado, o Maicon tem me ajudado, e eu tenho enviado para vocês no grupo do Aljava. A mensagem de hoje eu vou mandar toda ela escrita. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você se preocupa em estar anotando. Anota só aquilo que for revelação do teu espírito, porque a palavra completa eu vou estar enviando para vocês no grupo do Aljava do WhatsApp, tá bom? E se porventura você está aqui, mas você não faz parte do grupo, mas seu pastor está, pede para ele, ele te manda.
Salmo 11:3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Irmãos, essa questão, essa pergunta colocada pelo salmista, ela me abre várias janelas de entendimento. A primeira delas, o salmista escreve isso a partir do Antigo Pacto. O Antigo Pacto nós já compreendemos, nós já entendemos que eles são sombras e figuras de uma realidade futura superior e real, mais espiritual. As sombras e figuras naturais apontam para uma realidade espiritual. E aqui, quando o salmista fala de fundamentos, por quê? Porque Cristo se manifesta no Antigo Pacto de diferentes maneiras. A lei, os atributos morais da lei apontavam para Cristo. Então a lei é uma sequência de fundamentos que somados expressam a vida de Cristo, porque o Antigo Pacto é sempre assim, são figuras, são desenhos. Por isso que o salmista trata os fundamentos, mas quando você entra no Novo Pacto não tem mais os fundamentos, tem o fundamento. Nós já não vemos mais essa palavra no plural, mas no singular, porque em Cristo se converge todas as expressões de fundamento do Antigo Pacto, está tudo concentrado nele. Ele é o único fundamento sobre o qual nós podemos edificar. E o Antigo Pacto, como eu falei, uma das expressões dos fundamentos é a lei. E a lei ela tinha uma característica interessante: obedecer para se alcançar uma visão parcial desse fundamento. Se você obedecesse, você compreendia. Se você não obedecesse, é porque você não tinha nem compreendido. Deuteronômio 6:3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve e atenta em guardares. Agora olha o que diz Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Eu não quero ler mais textos, eu quero só me pegar nos detalhes, que todas as vezes que uma instrução era dada no Antigo Pacto, vinha assim, vinha uma condicional, né? Se, então, se atentamente observares, então, por quê? Porque era uma relação condicional. Eu obedecia e alcançava, eu obedecia e chegava em alguns resultados, eu obedecia e tinha algumas respostas. A partir do que eu faço, eu obtenho um resultado. Essa era a base do Antigo Pacto. A partir do que eu faço, eu obtenho um resultado. Quantas pessoas estão conduzindo a igreja de Cristo hoje nessa regrinha? Eu faço e eu tenho resultado. Como que você tem feito para você aumentar o número de jovens no seu culto de jovens? Daí você pega a fórmula mágica de alguém que está enchendo a igreja de jovens e fala assim: eu faço e daí eu tenho esse resultado. Ah, então me passa essa fórmula. Daí o cara vai lá e tem. A igreja não é isso. Isso como estratégia institucional pode funcionar. Se você quer ser um líder de uma instituição, faça isso. Mas se você quer ser um filho administrando os negócios do pai, as coisas não funcionam mais assim. O modo de Deus se movimentar mudou quando mudou a jurisdição do Antigo para o Novo Pacto. Se antes eu fazia para obter resultado, agora eu obtenho um resultado a partir daquilo que já foi feito por alguém. Alguns entenderam. Quando o pai envia o seu filho, ele muda o modo, a sistemática de se relacionar com o homem. Ele revela o fundamento, não mais em sombras. Ele revela e elimina as sombras que haviam, porque o seu filho é a própria luz.
Então a luz elimina os fundamentos e a luz revela. Sabe o livro Apocalipse, quando você vê ele escrito em inglês, ele não é Apocalipse, ele é Revelation. Por que é Revelation? Porque é revelação. E o que é revelação? A palavra revelação significa tirar o véu. E do que trata Apocalipse? Não é só escatologia. Apocalipse, o capítulo 1, João fala assim: a revelação de Cristo. Então, tirar o véu é quando Cristo se apresenta a mim e dissipa as sombras daquilo que eu compreendia por sinais e que está manifesto na pessoa dele e se torna vida no meu espírito. Então, revelação é tirar os véus. Quando Deus revela seu Filho, Ele está tirando os véus que foram colocados pela religião e pela sombra, pela lei. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 ao 13 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui Paulo, que dentre todos os apóstolos foi o único que teve clareza da sombra se transformando em realidade, ele fala assim: existe um fundamento, que é Cristo, e ninguém pode colocar nenhum outro fundamento. Se o salmista fala de fundamentos, Paulo está falando agora tem um fundamento, não venha colocar outro, porque se você colocar outro e edificar sobre ele, a própria continuação do texto de Paulo explica o que acontece. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Meu irmão, entenda algo: o que nós estamos edificando é espiritual. O que nós estamos edificando não é para que nós venhamos atrair o elogio, os aplausos ou o reconhecimento de pessoas. Todo mundo pode estar aplaudindo o que você está fazendo, e no final, quando Deus for provar a tua obra, fala: você fez tudo isso para você, não foi para mim. Você está reprovado. Vocês estão edificando algo para o Senhor ou para si próprio? Porque se for para o Senhor, existem alguns protocolos. Não é do teu jeito, nem do meu jeito, é do jeito dele. E existe um fundamento. No livro Engenharia da Graça, eu abordo isso num capítulo. Esse exato texto de Paulo. Porque quando Paulo fala de fundamento da igreja, ele está falando da manifestação do propósito eterno do Pai de convergir todas as coisas em Cristo. Porque Cristo é o fundamento. Então ele concentra todas as coisas e fala assim: só pode haver edificação se tiver sobre Cristo. Quando nós falamos de fundação, nós falamos de exatidão. As duas palavras andam juntas. Repita comigo: fundação, exatidão. Fundação, ela tem um aspecto interessante na construção. Fundação é a parte da construção que não fica visível. Fundação é a parte da construção que está escondida, mas ela é uma parte que ela precisa ser exata. Não existe decorador ou arquiteto que dá palpite na fundação. Eu estou falando como engenheiro. Eu estou fazendo a fundação, eu abri o espaço para colocar uma estaca bem nesse lugar, na junção das forças aqui. Daí o decorador chega: mas ficaria muito mais bonito. Cara, você não tem que escolher fundação por beleza estética. Fundação é exatidão, é aonde vão convergir todas as forças para sustentar o edifício. Você não põe uma fundação a partir do que você acha bonitinho, legalzinho. A fundação se obedece à regra da exatidão. Sabe o que eu tenho visto? Muitos de nós temos edificado sobre uma fundação que não é exata. Quando nós edificamos algo sobre uma fundação que não é exata, nós geramos
uma diferença de forças que se chama excentricidade. O que é excentricidade? O eixo da fundação está no lugar, o eixo da força que é exercida está em outro, tem um balanço, tem uma excentricidade. Sabe o que isso acontece? Quando você gera uma excentricidade num edifício, você põe todo o edifício em risco. Toda uma estrutura pode cair simplesmente porque a fundação não está exatamente aonde deveria estar. Você pode estar fazendo algo que é muito bonito, porque você escolheu fazer muito bonito. Você pode estar fazendo algo que tem muitos resultados, porque você escolheu fundamentar o ministério em resultados. Mas a Bíblia fala, quando fala de fundação, ela fala assim: olha, vão soprar os ventos, as águas vão bater. Nesse texto de Coríntios fala assim: o fogo vai queimar e vai provar se o que você edificou estava sobre o fundamento e o alicerce correto, sobre a rocha. Porque se você edificou sobre a areia, ainda que tenha sido algo bonito, visualmente incrível, atraído pessoas, vai ser grande a sua ruína. Nós estamos falando de algo extremamente importante. A base da nossa fé, aquilo que nos sustenta, aquilo que é objetivo, qual é o propósito que nós temos de ser igreja e de servir ao corpo. Não pode haver nessa etapa da obra que nós estamos interferência visual. E nós precisamos entender algo, que essa fundação que nós falamos hoje, ela já está posta. Ela já está colocada. A fundação, o apóstolo Paulo diz, é Cristo. Ele é o fundamento. Sabe o que eu gostaria de dizer para você? Se você, pastor, ministro do Evangelho, não tem a revelação da pessoa de Cristo, se você não o conheceu a partir da cruz, você não deveria seguir tentando edificar ou colaborando numa obra da qual você não conhece o fundamento. Antes que seja grande a sua ruína, pare o que você está fazendo. Quantos pastores e ministros, o Senhor me deu instrução clara, chegaram até mim, pediram para ser cuidado, e como um pai que procura olhar para cada um com um filho e amar a vida de cada pessoa, a palavra que o Senhor me dava é: pare o que você está fazendo. Pare o que você está fazendo, senão vai ser grande a sua ruína. Eu me lembro, pena que ele não está aqui hoje, o pastor Tiago Maraz. Quando eu conheci o Tiago, ele era pastor de uma congregação lá em São José dos Campos, num bairro muito carente. O dia que ele me convidou para ir ministrar lá, eu cheguei naquele lugar, tinha havido uma grande chuva, destruiu o teto da igreja, a igreja estava com água até o joelho. Eu cheguei lá, não tinha ninguém na igreja, no dia da conferência que ele me chamou para pregar. Estava ele com a Vanessa, o pastor e a esposa, tirando a água com o rodo. Eu não lembro quem foi comigo lá naquele dia. O Alan, acho que foi. O Maicon e o Alan, acho que foram. Você foi, Alan? Então fala, seu mané. Tem que o Jefão falar, né, Jefão? Daí a gente chega lá, o cara tirando água. Ele falou: pastor, não vai dar para ter conferência. Eu falei: não, cara, eu não vim aqui para ministrar para a quantidade de pessoas. Vamos ministrar, mas como? Não tem, o banco está tudo. Eu falei: onde você mora? Ele falou: eu moro no fundo da igreja. Irmãos, a igreja já era pequena, o fundo da igreja era menor que a igreja. Era um... Eu não gosto assim de ironizar uma situação trágica, mas era trágico. A situação que o Tiago vivia naquele lugar era trágico. Estava ele, a esposa dele, 2 filhas pequenas. Falei: cara, você não tem pastor? Ninguém sabe dessa realidade que você vive aqui? Sabe? E daí naquele dia, eu nem sabia qual seria a minha relação com o Tiago, mas Deus falou no meu espírito: ele vai ser teu filho, vai caminhar com você. Eu estava com uma jaqueta que eu tinha comprado nos Estados Unidos. Eu arranquei a jaqueta, coloquei sobre ele e falei: eu queria te dar de presente essa jaqueta. O Alan tirou o tênis que ele estava, e a gente começou a dar o que a gente estava para eles ali, e fizemos um culto naquele lugar e oramos com eles. O Tiago vivia uma vida miserável,
A igreja mal pagava o aluguel, os líderes passavam lá só para saber quanto que tinha arrecadado durante o mês e se pagou as taxas do ministério. E ele numa vida miserável. Teve um dia que ele saiu dessa denominação, abriu um ministério próprio lá em São José, até o dia que eu falei com ele, para tudo que você está fazendo, Deus está te chamando para você caminhar perto. Ele parou tudo, se mudou de São José para cá. Hoje o Thiago é pastor aqui no Sonho de Deus, caminha com a gente já há anos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Thiago mudou de mentalidade. Ele vivia uma vida miserável de favor. O pai dele, para poder ajudá-lo, punha ele para trabalhar numa loja, num comércio que tinha, e dava alguma coisa para ele conseguir comer. O Thiago hoje, durante a pandemia, foi uma das pessoas que mais me surpreendeu. O Thiago passava, durante a pandemia, em várias casas de pessoas aqui da igreja, com compra de supermercado, e começava a ofertar na vida das pessoas. Ele passava na minha casa. Eu moro numa boa casa, num bom condomínio. Ele não olhava para isso. Ele passava na minha casa com compra de carne. Eu acho que eu fiz churrasco na minha casa 2 vezes com carne que o Thiago levou na pandemia. Sabe por que virou uma chave nele? Ele falou assim, eu escolho como eu quero viver. Se eu começo a dar, eu vou viver de alguém que Deus dá para eu dar. E ele mudou, ele montou uma empresa, a vida dele prosperou, porque ele mudou uma mentalidade. Então, para que nós possamos edificar, nós precisamos romper com a vaidade de achar que estamos edificando algo pessoal. E nós temos que ter um coração disposto a obedecer. Paternidade não é um título para validar teu ministério, é um coração sujeito. Deus coloca figuras de pais aqui na terra simplesmente para ver o teu coração, você se sujeita ou você faz do teu jeito? Porque se você não se sujeita a um homem, você não se sujeitará a mim nunca. E o novo pacto, a relação não é mais de obedecer para conseguir. No novo pacto, Cristo, ele cumpre toda obediência antes de nós. Por isso a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedece, ele cumpre tudo o que precisava, tudo que era requerido pela lei, tudo que precisava cumprir de obediência para se alcançar algo, ele cumpre antes de nós e deposita isso que ele conquistou como crédito na nossa conta. Quando você chega diante dele, a obediência que você tinha que cumprir, ele já cumpriu por você. Daí você fala assim, então o novo pacto não é um pacto de obediência? Não é um pacto de obediência por resultado, é um pacto de obediência por natureza. A obediência passa a fluir naturalmente, não como alguém que obedece para conseguir, porque a obediência pelo resultado Jesus já cumpriu toda. Na cruz ele obedeceu e alcançou o direito da obediência e depositou isso como crédito na minha conta e na tua. Isso se chama graça. Você começou a caminhar com ele, você já recebeu sua conta cheia. Você tem crédito aí. Mas como? Porque já pagaram para você antes. Então você não precisa obedecer? Não. Você obedece agora por questão da natureza que você porta e não porque pelo que você quer alcançar. Você está entendendo? Você acha que Jesus precisava ser batizado nas águas para perdão de pecados? Mas ele se sujeitou a ser batizado por João Batista nas águas, porque ele tinha que obedecer. Só que o que a gente não se atenta é que antes dele ser batizado nas águas, ele já tinha batizado João no Espírito. Antes dos dois virem a esse mundo, eles se encontraram. E quando eles se encontraram, um no ventre de uma mãe, outro no ventre de outra mãe, Jesus batizou ele no Espírito Santo. João Batista começou a falar em línguas lá no frente de Isabel. Isabel falou, o que está acontecendo aqui dentro? Era um encontro profético. Jesus batizando João no Espírito antes de ser batizado nas águas. Porque todo encontro no Espírito é assim. Ele não precisa ser visual, ele não precisa ter o toque, a impartição é no Espírito. Eles só se encontraram no ventre e o Espírito dos dois se moveu.
Existem pessoas que caminham comigo que estão longe fisicamente, mas o espírito está completamente conectado. Obediência então não é mais um requisito, mas um fruto dessa nova natureza. A obediência é a sinalização que nós estamos em direção à cruz. Porque Filipenses 2,8 diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus o levou à cruz. A nossa obediência nos aponta que nós estamos em direção certa, nós estamos em direção à cruz. Por quê? Porque só a cruz tem o poder de reunir. A cruz tem o poder de convergência. Em Cristo e na cruz, o Senhor reúne toda a humanidade. Então, quando eu vou à cruz, eu sou reunido em Cristo. Isso inclui separação, morte e sepultamento. E as realidades da vida de uma pessoa antes e depois da cruz são completamente diferentes. É nítido um ministro do Evangelho que não passou pela cruz. E é nítido um ministro do Evangelho que passou pela cruz. Você quer ver um texto bíblico que fala assim: a gente não, antes da cruz, tem um texto que faz ainda parte do antigo pacto, que fala assim: olha, você não deve julgar ninguém. Mas depois que você passa pela cruz, a palavra que nós recebemos é que nós seremos chamados a julgar o mundo. Isso é antes e depois da cruz. São duas realidades distintas. Antes da cruz, Jesus, filho de Davi segundo a carne, cumpriu a lei, para que depois da cruz, em Cristo, nós estejamos livres da lei, porque nós estamos na vida, não na operação da morte. Sabe por quê? Porque a cruz na mente de Deus, ela não foi um evento. A cruz na mente de Deus, ela é um ato contínuo, porque a cruz ela é eterna. A cruz ela continua acontecendo na minha vida e na sua, não como um ato, não como um fato, não como um dia, mas como um estilo de vida. Uma vida crucificada é uma vida sujeita. Tem gente que fala assim: eu estou passando por um processo de morte. Esse processo de morte é contínuo. O processo de morte nada mais é do que a sujeição da tua vida ao senhorio do Espírito. Tem pessoas que estão passando por problemas seríssimos, mas não estão morrendo. Esses problemas seríssimos só estão aguçando a sua carne, sua murmuração. Não tem a ver com morte. A morte tem a ver com a sujeição. Porque estar crucificado não é valorizar o sofrimento, mas é uma natureza reunida em Cristo. E eu quero agora colocar alguns pontos bem pedagógicos do que acontece dessa vida pós-cruz e Cristo sendo colocado como fundamento das nossas vidas. Cristo como a rocha. Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Então, o que Cristo se transforma em nossas vidas pós-cruz, quando nós nos reunimos com Ele, quando Ele se torna o fundamento da tua vida e de tudo que gira ao teu redor. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua queda. Cristo é semelhante à rocha. Irmãos, mais uma vez trazendo esse exemplo à engenharia. O que você acha que é mais fácil de executar para uma fundação? Uma fundação que você perfura a rocha ou uma fundação que você perfura a areia? Difícil a pergunta? Estou vendo que de engenharia vocês não entendem nada. O que é mais fácil você perfurar, a rocha ou a areia? Areia. É muito mais fácil você fazer uma fundação na areia. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais simples. Põe um cara para escavar a areia
e edificar superficialmente. Pega um terreno lá na beira de Ubatuba, tem pastores de Ubatuba aqui. Edifica lá, 1 metro, super fácil, rápido. E vou te dizer uma coisa, vai parar de pé e vai ficar bonito. Você vai olhar e falar, caramba, foi mais econômico, foi mais rápido, foi mais fácil. O problema não está nisso. O problema vem com o vento, com a chuva, e quando essa fundação, quando essa edificação requer fundamento. Edificar sobre a rocha é desgastante, edificar sobre a rocha é demorado, edificar sobre a rocha é um trabalho pesado, edificar sobre a rocha requer paciência, dedicação. Edificar sobre a rocha requer rendição, e edificar sobre a rocha requer reconciliação. Edificar sobre a rocha requer de nós sairmos daquilo que é mais fácil, para sermos reconciliados, não com aquilo que é fácil para nós, mas com a vontade do Pai, que muitas vezes vai ser mais difícil do que você poderia fazer. Só que tem um propósito nessa vontade do Pai, não é mais difícil por ser mais difícil, é que isso nos preserva nos dias maus. O Pai tem uma visão de longo prazo, então é interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso, a fundação tem a ver com reconciliação. Assim que daqui por diante, 2 Coríntios 5, olha esse texto, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, 2 Coríntios 5, do 16 ao 19, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não já o conhecemos deste modo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação é o guarda-chuva que abraça todos os outros ministérios. Eu vejo pessoas falando dos 5 ministérios também de forma teórica. Ah não, porque a gente está implantando aqui apóstolos, profetas. Se você não entende que antes disso vem o ministério da reconciliação, que é o propósito das 5 graças ministeriais, é o que norteia a nossa razão de ser, porque nós fomos reconciliados através de Cristo com o Pai, para manifestar, para portar, para carregar uma palavra de reconciliação. Sabe o que isso quer dizer? Cada um de vocês que são pastores, estão agora me ouvindo pela internet, ou estão aqui sentados, vocês têm que rever a trajetória da sua vida, se ficou alguma luz acesa, se ficou alguma ferida aberta, se ficou alguma história mal resolvida, porque não tem condições de você manifestar o fundamento que é Cristo, que na sua essência carrega a reconciliação, e você ainda está irreconciliável com alguém, por uma ferida do passado. Pastores que começaram de forma errada, que romperam com seus antigos pastores para iniciar ministério. Pessoas que pela vaidade pessoal assumiram o púlpito e o microfone. Pessoas que foram precipitadas, tinham até um chamado, mas não souberam esperar o tempo correto. Vocês precisam voltar e se reconciliar. Homens que usam do púlpito para pregar o evangelho, mas não têm a coerência de vida. Suas esposas sabem que eles não deveriam estar no púlpito e se calam, porque é conveniente, porque vivem financeiramente no ministério. Homens que estão no púlpito, mas estão em adultério. Muitas mulheres, por medo, por insegurança, se omitem. E estão vendo homens irreconciliáveis. Porque o que resta a alguém, quando se vai o temor ao ponto de pegar um microfone e falar de uma edificação eterna, não tendo a capacidade de se reconciliar a partir de um leito que a Bíblia diz que deve ser sem mácula.
aquilo que eu recebo no altar da minha comunhão com o Espírito, ele é santificado pelo leito, para que depois seja manifesto no púlpito. Se o seu leito tem mácula, você não tem nada a manifestar no púlpito, nada. Se reconcilie, porque Cristo é o fundamento. Não pode haver edificação fora de Cristo. E se Cristo carrega em si o ministério da reconciliação, primeiro se reconcilie. Se reconcilie com quem você deve se reconciliar. Seus antigos pastores. E quando eu falo reconciliar, não estou falando que você precisa voltar a caminhar com a pessoa, mas você precisa fechar a porta de forma correta. Pode ser que você precise pedir perdão da sua imaturidade, da sua precipitação, da maneira como foi feito o que foi feito. Se acerte, se reconcilie com seu cônjuge, se reconcilie com seus filhos. Por quê? Porque nós somos chamados a ser portadores da palavra e do ministério da reconciliação. Não pode fluir reconciliação de nós, se a reconciliação não for o nosso fundamento. Como eu vou manifestar a reconciliação, se a reconciliação não for o fundamento onde eu estou estabelecido? Hoje eu presenciei um verdadeiro milagre aqui. Quantos de vocês estavam aqui no último Aljava? Quantos homens se lembram do nosso bate-papo no último Aljava? Quantos se lembram do que o Pascoal falou e abriu da sua vida pessoal no último Aljava? Vocês se lembram? A história que ele contou da filha dele? O estado que estava, a situação que estava. Hoje quando eu vejo, ele entra por esse lugar com a filha junto. A filha dele está lá no Next. Sabe o que é isso? Reconciliação. Não sei o que Deus está fazendo com ela lá, mas para mim, no último Aljava, essa cena de hoje era seria só um milagre. Toda transformação, todo fundamento de Cristo em nós acontece de dentro para fora. O estereótipo, ele não pode nortear as nossas vidas. Ele pode até se tornar uma consequência do nosso interior, mas não nortear nossas vidas. Mateus capítulo 7, versículos do 20 ao 23. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que precedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Todas essas coisas que são externas nascem do interior. Ambições desmedidas, maldades, engano, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa, tornando-a impura. Sabe qual que é um dos fundamentos eternos que se converge em Cristo e se torna um fundamento, que é Cristo? Nós falamos da reconciliação. O outro é a pureza. É a expressão natural de quem caminha sobre a rocha. É uma vida pura. Você não faz força para ser puro, porque você foi purificado, você foi lavado, você foi redimido, você foi transformado de dentro para fora. Isso não tem a ver com essa historinha: eu fumava, eu não fumo mais, eu bebia, eu não bebo mais, eu usava bermuda, agora eu uso calça. Essas transformações externas pouco significam. Agora, como acontecem os seus pensamentos? Qual é o teu olhar para uma mulher, homem de Deus que está aqui? Só você e o Senhor sabem me dizer isso. Se há pureza no teu olhar, quando você aconselha uma irmã da igreja. Eu me lembro quando nós estávamos organizando o retiro dos pastores do Aljava, a Leila falou assim: amor, será que a gente define o traje de banho das mulheres? Eu falei assim: Leila, se eu precisar definir traje de banho das mulheres nessa altura do campeonato, se eu precisar recomendar para que as mulheres usem determinado tipo de roupa, preocupado se o olhar de um outro pastor, eu vou falar assim: eu não quero isso para mim como igreja, eu tenho nojo disso.
Eu tenho nojo de pessoas que, se dizendo cristãos, têm um comportamento e um estereótipo, um linguajar. O cara fala: ei, irmão, oi, glória, misericórdia, e por dentro o cara é podre. Por dentro tem malícia, por dentro tem pornografia, por dentro tem prostituição. Meu irmão, se reconcilie, se permita ser lavado de dentro para fora. Pare o que você está fazendo. Você faz um desserviço ao corpo de Cristo quando você pega um microfone, porque aquilo que está de dentro de você contamina o ambiente externo. Se você porta pornografia, você manifesta pornografia. Se você porta adultério, você manifesta adultério. Se você porta ambição, você vai gerar um povo ambicioso. Permita-se ser lavado. Permita que o fundamento que é Cristo seja colocado sobre a sua vida. Seja você pastor, profeta, apóstolo, ministro de louvor, nenhuma das atividades que você exerce podem te fazer o espiritual. Nenhuma delas. Se você exerce funções no corpo de Cristo de forma impura, você é uma farsa. As mesmas posições e ações que você usa para esconder suas impurezas são as que vão trazer juízo sobre a sua vida. No novo pacto, a justiça de Deus se manifesta, dando às nossas ações um único poder de determinar a medida que nós teremos medido. Porque no novo pacto não existe uma lei pré-estabelecida. Deus vai me julgar diferente do que Ele vai julgar o Jefão. Porque a medida que eu uso para medir, Deus vai usar para me medir. E a medida que eu uso para medir é diferente da medida que Ele usa para medir. Se Ele te olha e te julga, a medida que Ele usa para te julgar é a que Deus vai julgar Ele. Então o novo pacto, ele é muito justo nesse critério que Deus adota. A quem exerce misericórdia, misericórdia vai receber. Quem exerce juízo e julgamento vai receber. Quem vive uma hipocrisia, ensina, fala, mas não vive, isso se transforma em juízo. As nossas ações, elas não se transformam mais como leis para obtenção de resultado, mas elas se transformam na medida que Deus estabeleceu. Eu falo assim, cara, o meu padrão de julgamento é top. Cada um vai ser julgado à medida que julga. Que é a coisa mais justa só pode nascer da mente de um Deus que é justo, que é a justiça. E Ele ainda me dá mais uma oportunidade, que é quando eu percebo que o meu padrão de julgamento está errado. Nossa, eu estou me tornando um legalista, estou julgando demais. Eu posso me arrepender, e quando eu me arrependo, a graça já está depositada para eliminar essa realidade da minha vida. Esses dias eu estava conversando com a Leila, e ela me falou assim: nossa, amor, é incrível o cuidado e o carinho que Deus tem em tratar comigo. Ela estava falando sobre alguma coisa, e eu falei assim: nossa, é mesmo. Todas as vezes que eu observo a vida da Leila, por exemplo, a gente estava no meio da pandemia, eu estava com Covid, nós confinados dentro de casa, e a Leila falou assim: eu queria tanto encher minha casa de flores. Eu falei, caramba, na pandemia era querer colocar flor em casa. Foi no seu aniversário? Irmãos, ela falou, ela não chegou a falar, ela pensou, queria tanto comprar uma flor, mas não tinha como sair de casa, era aniversário dela. Eu estava recém saindo do Covid, ainda bem zoado. Eu me lembro da cena como se fosse hoje. Ela falou, corre aqui. Quando a gente abriu a porta da frente da nossa casa, o quintal estava tomado de flor. As irmãs da igreja compraram uma multidão de flores e colocaram tudo na frente de casa. Eu vi ela emocionada porque ela pensou que ela queria a flor. Não tinha mais onde enfiar a flor dentro de casa. Ela só pensa, e Deus
E Deus tem uma maneira carinhosa de tratar com a Leila. E daí, na hora que ela falou comigo, essa semana passada, nossa, amor, Deus tem uma maneira tão carinhosa de tratar comigo, eu lembrei de todas essas coisas, né? Falei, sim, é verdade. E daí, na hora, eu pensei assim, mas Deus tem uma maneira, às vezes até irônica, de tratar comigo. E quando eu pensei isso, o Espírito Santo me corrigiu. O Espírito Santo falou assim para mim, eu trato você da maneira como você trata as coisas. Você quer ser tratado com o carinho e com a atenção que a Leila é só você exercer esse tipo de atenção e carinho. Irmãos, mas eu fiquei pianinho, quietinho. E isso só me trouxe mais senso de responsabilidade para entender a maneira que eu devo romper os limites do meu temperamento para tratar, para cuidar das coisas que Deus me confia com a atenção que eu acho o máximo que eu gostaria de receber. A Leila simplesmente é tratada pela maneira como ela trata. Estar reconciliado com Cristo é permitir que o pensamento dele nos governe. Estar reconciliado com Cristo é permitir que a pureza dele nos governe. Estar reconciliado com Cristo significa permitir que a transformação aconteça de dentro para fora. E qual outra característica de Cristo como fundamento? E eu já vou terminar para a gente fazer o nosso bate-papo. Cristo é o próprio, a pessoa de Cristo e o novo pacto, elas se confundem.